Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Já estamos no nosso sexto episódio e hoje nós vamos trazer como tema principal a imagem, de várias formas. A importância da nossa imagem pessoal para a nossa comunicação. E eu estou aqui com meninas maravilhosas e vou apresentar para vocês. Vou começar pela Ana e ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e quem ela é. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com mulheres tão especiais, que transformam vidas, que inspiram mulheres. Eu sou Ana Luísa Amorim, sou estrategista de imagem e cores há mais de 16 anos, mergulhada no universo da moda, e hoje eu transformo a vida de mulheres que desejam ser protagonistas da sua história, ter liberdade financeira e a sua imagem como uma poderosa aliada para abrir portas, gerar oportunidades e ser vista pelos talentos que elas têm. Que Muito linda. bom. Gente, a Ana já conheço ela já tem um tempinho, né, Ana? Já tem o quê? Uns Da 4, moda. 5 anos, Tem né? bastante tempo, foi da indústria da moda, Indústria da quando eu moda. atuava como CEO, estilista da minha própria marca, que faz parte aí de um pedacinho da minha história. É uma trajetória fantástica. Estamos também aqui com a Leonara, que é outra consultora de imagem, ela vai falar um pouquinho pra gente. Bom, diferente um pouquinho da Ana, eu inicialmente, né, a gente gostaria de agradecer também a oportunidade, a Lê, de estar aqui falando de um assunto tão relevante, um pouco, talvez, não tão explorado quanto deveria, que é a beleza, né, e a imagem na nossa comunicação. Eu me chamo Leonara Milanese, sou estrategista de imagem e estilo, trabalho exclusivamente com isso hoje, mas nem sempre foi assim. Eu vim do universo da saúde, eu sou cirurgiã dentista, me especializei na parte de harmonização, que não vim, né, tanto tempo da moda, mas que me ajudou muito também a entender a beleza e a aplicação disso na autoestima, na comunicação visual e, claro, como isso faz a gente renascer e uma transformação através da imagem, ela vai muito além, é de dentro para fora. E é isso. Muito bom. E para fechar aqui as minhas convidadas, a Silvia, que eu já conheço também faz tempo, né, Silvia, que Sim. é fotógrafa e trabalha apenas com mulheres para deixá-las, sentindo um outro olhar e se sentindo maravilhosas. Obrigada, Ali. Eu queria agradecer seu convite de novo, né? Eu estou no paraíso porque com mulheres incríveis como Ana Luísa, Leonara, você que eu já conheço. Eu sou fotógrafa, especialista em fotografia feminina, ensaios femininos e não só a fotografia feminina para si, mas as suas histórias, né? Através de um outro olhar, você consegue se perceber. Muitas vezes que você não fica só julgando ou não se percebe, né. Eu sou fonoaudióloga formada, trabalhei em banco há 15 anos, moro em Belo Horizonte há 7 anos e há 5 anos eu me descobri, né, com essa nova profissão. Então, assim, eu sou a cada dia mais apaixonada pelo meu trabalho, por trabalhar com mulheres, né, mulheres de todas as idades, de todos os estilos. Então a fotografia ela tá na minha vida, assim, o tempo inteiro e eu sou muito grata por trabalhar com mulheres e conhecer mulheres como vocês. Ai, que linda, obrigada. Então você começou um pouquinho antes da pandemia, né? Antes da pandemia, um Nossa, pouco que antes da loucura. pandemia. É. É, é. Então você já Comecei começou se reinventando, né, você eu foi eu aprendendo a isso. profissão e já teve que É. se Não, e desdobrar. me reinventar, há quase aos 50 anos, né, porque eu tô com 53 agora, eu comecei do zero na fotografia, sempre amei, né, e aí eu vi que aquilo era a minha paixão, fiz um curso de fotografia feminina e fui me especializar, porque a fotografia feminina e como mulher eu entendo, né, todos os receios femininos, né, as nossas fases, e eu acho que a fotografia ela conta a nossa história eternamente, né, em qualquer fase da vida. Então é isso, me reinventei na pandemia e se Deus quiser por muito tempo. Ai, muito bacana. Olha, meninas, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Qual a conexão entre a imagem pessoal e a autoestima? Como uma imagem positiva de si mesma pode impactar a autoestima do outro? Pode começar, Ana. Autoestima tem muito a ver com como você se sente. E eu costumo falar que a gente é movido por emoções, pelos nossos sentimentos. E a gente pode elevar a nossa frequência
ou estar numa frequência mais baixa que não nos permite evoluir, progredir e experienciar tudo que a gente tem para viver nessa vida. Então, elevar a nossa autoestima para mim tem a ver com elevar os nossos sentimentos para uma frequência positiva, de como a gente se sente, de como a gente se vê, de como a gente transborda. E é preciso a gente vigiar a nossa autoestima, porque tem muitas interferências externas que elas estão aqui para balançar a gente. Então, se a gente não olhar para o nosso interior e trazer fortaleza, trazer percepção de valor própria, né, autovalorização, a gente realmente se balança e se estremece em qualquer situação externa que possa fazer isso com a gente. Então, blindar essa autoestima é fundamental para que a gente tenha uma vida mais feliz, tenha uma vida mais plena, se amando em primeiro lugar, porque eu sempre falo uma frase que eu peguei de alguém muito especial, sabe, que é um mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente tem autoamor, a gente consegue transbordar o melhor amor para o outro. Então, cada detalhe que a gente se cuida, que a gente se ama, que a gente se conecta com o nosso autoconhecimento, a gente está se amando para ser melhor para o outro, para amar o outro em plenitude. Então, para mim, a autoestima ela é algo que precisa ter cuidado e zelo para manter uma frequência elevada, com certeza. Leonara. Bom, eu vou aproveitar a fala da Ana, que ela falou sobre as interferências externas na nossa autoestima. Tem um profissional da psicologia aqui de Belo Horizonte que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: não existe autoestima baixa ou autoestima alta. Autoestima ou você tem ou você não tem. Ele explica muito no sentido de quando a gente depende do outro para nossa autoestima, para a gente se sentir bem, para a estima se elevar, nós não estamos falando de autoestima, nós estamos falando de autoestima. Esse nome existe e ele se refere a quando as outras pessoas falam com a gente e essa interferência nos faz bem ou mal. Então, a nossa estima fica na mão do outro. Ou ela vai lá embaixo, ou ela vai lá em cima. Então, a autoestima ou você tem ou você não tem. E eu percebo que muitas pessoas perderam no decorrer da vida, principalmente no núcleo familiar, social também. Mas na família, às vezes eu atendo alguma cliente que fala: Leonara, eu ouvia da minha mãe que eu era feia, que eu tinha condição social que eu não podia alcançar. Então, ela ficava associando aquilo, então ela tinha que ser feia o resto da vida, ela não poderia melhorar aquilo, e ela se colocou naquele lugar, até entender que cuidando daquilo, sim, ela poderia plantar aquela autoestima, independente da idade que ela tivesse, regando ela e ter a autoestima, e não a autoestima, né? E dessa forma, refletir no seu entorno, no seu núcleo familiar, nos seus amigos, porque é isso, a autoestima, quando a gente está bem, é exatamente o que você falou, não adianta a gente querer cuidar do outro antes de cuidar da gente. Se a gente tem um filho, desculpa, e esse filho tá doente, e a gente também tá doente, vai ser muito mais difícil cuidar dele. A autoestima é a mesma coisa. Então, se a gente a gente a fortalece, a gente se cuida, a gente vai poder cuidar do outro muito melhor. E, claro, esse para mim é o reflexo que gera na vida do outro, que está ao nosso entorno. A gente está bem, a gente transmite, e essa pessoa busca estar bem Verdade. também e reflete, né, como uma luz. Verdade. É engraçado que não é o primeiro episódio que a gente fala sobre o ambiente familiar, né? Como ele é determinante para que a gente construa a nossa autoestima, pelo menos no início. Depois que a gente tem autoconhecimento, a gente destrói toda essa impressão familiar e reconstrói, né? Perfeito. Mas isso é muito importante para a gente se policiar, Sim. né? Principalmente quando a gente tem filhos, né? Sim, o tempo Porque inteiro. sem querer a gente acaba falando alguma coisa, às vezes não uma coisa direta assim, né, não igual você citou o exemplo, e eu sou também um exemplo que a minha mãe também sempre falou a vida inteira, adorava falar o tanto que eu nasci horrorosa. Mas ela falava e Olha! gargalhava, ela adorava falar isso. Então esse é Não é um caso possível. direto, mas às vezes a Sim. gente fala umas palavrinhas assim entre Sim. linhas sem querer, ou às vezes até um olhar, É. É. entendeu, que a gente lança para o filho, isso é seríssimo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar policiando O também. tempo inteiro. Não só policiar a nossa autoestima,
mas os olhares e as palavras que a gente tece para o outro, É. né? Isso aí. Principalmente o próximo, o outro Perfeito. bem próximo, filho, marido, quem tiver ao nosso redor, porque é muito importante. Aquela palavra, aquele peso ali, ele é maior do que os outros, né? Muito. Outros É. pesos. E E a gente tem vive 24 horas a poder das interferências, né? É, Porque, assim, a autoestima, ela... Às vezes as pessoas falam assim, a autoestima é uma questão só com beleza, com biotipo. Não, é autoamor, né? Você tem que Exato. olhar para você. Porque vamos combinar que a autoestima feminina é complicada, né? é, A É. gente tem a vida inteira interferências hormonais, interferências da família, do dia a dia. Então, e ninguém tem autoestima elevada todos os dias, o tempo não, todo, né? é Senão nós verdade. seríamos um bobo da corte, né? A gente fica triste, tem dia que você não tá bem, mas você se conhecendo e você sabendo que você pode respeitar o seu limite. Não estou bem hoje, mas amanhã eu vou estar, e se eu não continuar amanhã, eu vou procurar ajuda. E de que forma a gente pode se, né, blindar, né, com essa autoestima? É se arrumando um pouquinho mais, é pondo um batom, uma música que você gosta, uma atividade física, uma oração, né, se pegar com Deus, aumentar a sua espiritualidade, É, porque a gente vai receber do outro, Alessandra, o tempo inteiro, às vezes um olhar, uma crítica. Então, se você não tiver, né, um autoconhecimento para saber isso aqui me atinge, isso não me atinge, talvez essa tal autoestima elevada que a gente busque seja muito mais difícil, né? Então, a verdade. autoestima eu vejo muito como autoamor, né? E quando você não está pronta, né, para identificar isso, o outro pode te ajudar, né, com um olhar mais amoroso, através da fotografia, da maquiagem, da autoimagem, da consultoria de imagem, enfim. Mas a gente tem que olhar para dentro também, né? É o tempo todo, né. E a autoestima, além de ser autoamor, né, que é o amor que você tem por si, ela passa também pela valorização, porque às vezes você ama, mas não valoriza, Isso. né. E tem a ver também com a capacidade que é você se sentir capaz de fazer algo e, por fim, você se sentir merecedor. Porque Isso. às vezes então são muitas coisas que você Muitos tem que porquês, cuidar, né? na autoestima. Porque se a pessoa não se sentir merecedora também, ela vai lá, ela faz, ela consegue fazer, ela realiza, ela gosta do resultado, mas quando vai colher os frutos, aí a pessoa: Não se "Ah, sente merecedora imagina, daquilo. não precisa, não é para mim, pode É, passar para fulano". Isso é, acontece muito, né, É. inclusive no ambiente de trabalho. tem um pensador americano que eu gosto muito, ele tem uma frase muito expressiva que fala do que a gente está falando aqui. É o Alvin Toffler. Ele fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E isso. a gente está vivendo a era do reaprender, O né? tempo todo, né. Ressignificar. Exatamente, para aprender novamente com novas formas, com novas possibilidades, aquilo que a gente pegou de raiz lá do passado, que a gente vem carregando, como você mesmo disse, até aqui. E tudo bem mudar, né? Mudar de opinião, É, mudar de postura, mudar o tempo inteiro. Você está reaprendendo, você está ressignificando o tempo inteiro, né? Tem uma amiga que me fala: se você não se sentir incomodada, envergonhada daqui a um ano do jeito que você fez, é porque você não está fazendo nada para melhorar. Então, queira olhar para trás e falar assim: nossa, eu posso fazer melhor hoje, eu posso fazer melhor amanhã. E ressignificando o tempo inteiro, É né? como a Alê falou, minha mãe dizia que eu não era bonita, mas isso é uma coisa necessária hoje de Sim. desaprender essa fala e exatamente. aprender novas percepções de si mesma. E eu Não Eu acho desaprendi que a bem gente cedinho, eu porque acho que a gente traz eu a vi que questão do senão não ia alto sobreviver. aqui, né, o É, alto. Eu acho que a gente pode até convidar quem vai nos assistir a gravar essa palavra alto. Prestem atenção como que a palavra autoestima é escrita, é com U, alto. Sim. Não é alto de elevação, de subir o nível, é alto de se olhar. Então é o autoamor, é a autoestima, a Autoconfiança. autoanálise, é, o auto. é, Então, a partir do momento que a mãe da Lê falou algo, ou a mãe de uma cliente, enfim, qualquer pessoa, ela deixou o outro, ela não fez a
análise. Então, a gente convidar todo mundo a perceber se aquele sentimento ruim sobre a estima, sobre a beleza, sobre como se percebe, vem de si, do alto, ou se vem do outro. Isso é muito E se for do interessante. outro, que a gente Que seja elimine, do né? outro. E que a Deixa do gente outro. trabalhe para Devolva. entender, isso é dele, isso é dele. Eu entendo que eu não sou isso. Muitas pessoas associam beleza a padrões externos. Como os profissionais da imagem podem ajudar as pessoas a se sentirem bonitas, independentemente de se encaixarem ou não nesses padrões? Eu acredito que quando suas clientes chegam até você, elas às vezes podem estar ali com aquelas imagens de fotografia, aqueles padrões de fotografia, de poses e de belezas que são impostas aí pela mídia, né, ou pelas redes sociais. 90%. 90%. Eu acho até engraçado que todas que entram em contato comigo, principalmente porque assim, eu fotografo muitas mulheres que nunca fizeram ensaio, né? Mulheres comuns, que não são modelos, que não são atrizes, nunca fizeram ensaio. E vem muito esse relato de, eu não vou saber fazer essa pose, eu não sou bonita como ela, né? Eu não tenho esse corpo. Então, é o tempo inteiro, né, essa comparação. Mas, o mais bacana disso tudo, né, no meu trabalho, é conseguir mostrar para ela o quanto ela é bonita do jeito que ela é, né? O quanto ela é bonita sendo diferente do outro. Então, eu peço muitas referências, sabe, Ale? Quando a gente vai construir o ensaio, eu peço muitas referências. E vem referências de modelos maravilhosas, né? E eu deixo bem claro, essa referência é um ponto de partida, para a gente saber que tipo de foto você gosta, para a gente saber o que você vai usar, o look, a locação, mas a gente nunca vai conseguir fazer igual, porque não é você, né? Eu vou fazer o melhor da sua versão, né? A gente vai retratar a Alessandra na sua melhor versão, no seu melhor ângulo, né? Então, assim, essa imagem que as pessoas têm de padrão, né? Que eu acho que que está caindo por terra já, né? Uhum. O melhor padrão é o seu, né? O melhor corpo é o seu, a melhor pose é a sua, é o seu momento. Então a gente pode sim se inspirar no que é bonito, né? E o conceito de beleza, eu acho que é muito além do que é dito hoje em dia, né? Tudo que é belo, ele traz sensações agradáveis, né? Uhum. Independente de um Exatamente. padrão ou não, a beleza ela te traz uma harmonia, uma sensação agradável. Então a gente se inspira, mas o foco é em você, independente do padrão. E fica lindo. Muito bom, né, gente. E vocês, meninas? Às vezes as clientes chegam com alguma referência, algum padrão estabelecido? É engra Sempre. sempre. Sempre, né? E é engraçado, assim, é muito curioso como a gente recebe uma necessidade de diferenciação versus uma referência padrão. Então elas chegam pra gente: eu quero me diferenciar, eu quero me posicionar como uma autoridade", eh, e aí a diferenciação bate um pouco de frente com o padrão que ela deseja transmitir. Por isso é que a gente precisa, eu estava conversando isso com as meninas até antes da gente começar, eh, tirar essa primeira camada, que é aquela camada, assim, do superficial, e começar a investigar a essência, começar a investigar quem aquela pessoa é, quem ela está sendo, porque a gente está, né, a gente está em constante evolução, está em constante transformação, a gente fez construções até aqui, mas continuamos a evoluir. Então eu acredito que a gente está agora nesse formato, mas podemos estar diferentes em um futuro próximo. Então, por isso é importante a gente investigar como a gente está se sentindo, para que a gente não caia num padrão que, na verdade, não é o que a gente quer diferenciação. Sim. Diferenciação é mostrar seus valores únicos, somos É. todas pessoas únicas. Se inspirar é diferente de você querer ser aquele padrão, Claro. né? Perfeito. Pertencer àquele padrão. E somos únicas, Sim. ninguém vai ser igual, ninguém tem a mesma história, a mesma vivência, as mesmas percepções. Então, não tem como a gente se encaixar num padrão desde que a gente se enxergue como único. Sim. E essa é a beleza de verdade.
A beleza em construção. Eu acho que a verdade. chave para a gente não ter tanta interferência externa é o autoconhecimento mesmo. Aí, quando a gente fala, eu acho que está tão popularizado, né, falar a palavra autoconhecimento. Mas o que de fato é o autoconhecimento por meio da imagem, por exemplo, que nos diferencia, deveria pelo menos nos diferenciar e nos tirar desse padrão externo, que por mais que tenhamos inspirações, como você mesmo disse, a gente vai ter um momento, e aquele momento e os papéis que a gente exerce naquele momento vai fazer toda a diferença. E eu acredito que são os papéis que nós exercemos que fazem essa diferenciação e traz esse conceito de beleza pessoal. Como assim, Leonara? Por exemplo, se eu sou mãe, você é não mãe, é diferente, porque o papel mãe vai te exigir uma vestimenta em determinadas atividades, numa reunião escolar, para brincar, sentar no chão, por exemplo. Se você é uma advogada, vai defender um caso, ali você vai exercer um segundo papel. Você pode ser a mãe, a advogada e também a esposa e também a dona de casa. Você pode ser um pouquinho de tudo. E cada papel que você exerce vai te demandar uma imagem diferente, um conhecimento diferente. Eu acho que as pessoas elas pegam essa referência que elas pegam na internet de uma amiga e elas querem ser exatamente aquilo 24 horas. E isso não existe, porque no papel mãe ela vai ser uma coisa, no papel advogada ela vai ser outra, no papel dona de casa ela vai ser outra. Ela não vai limpar uma casa de salto alto, por exemplo. Então, é você compreender os papéis que você exerce, o que cada papel desse demanda de você, da sua funcionalidade, do seu conforto, da sua expressão e alinhar cada um deles para você. E conectados, claro, para não Sim. parecer um personagem cada um. Dentro da sua rotina, dentro do seu financeiro. É a individualização. Isso que é autoconhecimento. É você pegar o que você ganha e fazer aquilo funcionar dentro do que você ganha, né? Às vezes a gente pega uma inspiração de internet que é inacessível para a gente financeiramente e a gente abraça aquilo de uma forma, ai, eu não posso, porque eu não posso pagar. Não, não é arrumar desculpa, é pensar, poxa, o que eu posso fazer com o meu recurso financeiro e com a minha rotina? A Lê, maquiadora, ela não pode propor para uma aluna dela andar de cílios postiços, por exemplo, no dia a dia, se ela mal tem tempo de passar um hidratante na pele. Então, eu tenho certeza que ela consegue ensinar truques mais simples para a rotina daquela pessoa que talvez seja muito apertada, né? Pouco tempo. Então, é isso que eu acho que é a diferenciação e o cuidado que a gente deve ter com os padrões externos. É pegar quem a gente é, o que a gente faz, a nossa realidade como um todo e falar, não, peraí, isso aqui é para mim. Então, mesmo que a gente se inspire, que a gente pegue algum elemento de outra pessoa, que isso é comum, a gente vai ter a nossa essência expressa. Engraçado que na fotografia a gente pode ser tudo, né, Lê? Pode, A gente pode criar o personagem que a gente quiser. Você pode. pode fazer um ensaio temático, por exemplo, né? Você pode ser muito sensual, você pode ser muito executiva. Na fotografia você pode tudo, no ensaio pessoal. Já no posicionamento de imagem, né, na fotografia profissional, você tem que respeitar a sua essência, sim, mas você tem que ter cuidado com o que você quer transmitir Com com aquilo, certeza. né? Porque também não adianta você fazer com um profissional e depois não conseguir dar sequência, de criar um personagem e não conseguir dar sequência, né. Então, assim, eu estou numa situação confortável como fotógrafa de mulheres, porque na fotografia a gente pode Tudo, tudo, verdade. né, Lê? Mas super interessante, a Leonara lembrar dessa questão dos papéis, porque outro dia eu até falei, acho que foi com meu filho adolescente, eu não sei se foi com ele, ou se foi com a minha filha de 22 anos que está formando, eu falei com um deles, ou se foi com a pequenininha, que a gente realmente a gente exerce papéis diferentes em cada local que a gente está. E a gente, tem posturas diferentes em cada local que a gente está, né, e tem Perfeito. comportamentos diferentes. Aí eu brinquei com essa, acho que foi com a minha filha mais velha, eu falei assim: "Olha, lá no tribunal, né, que é onde eu trabalho há 34 anos, né, nem sei mais quanto tempo, eu tenho uma postura, as pessoas Sim, conhecem uma Alessandra, que é totalmente diferente da Alessandra que conhecem em casa. exatamente. A Alessandra que está no trabalho, ela é tranquila, E ela a é Alessandra calma, maquiadora e também é tem a maquiadora, diferente, completamente diferente. exatamente. E é isso que Então te tira do externo. é, Essa totalmente. unidade. É, exato. E outro tema interessante, ou que tem a ver com essa
vamos dizer, esse assunto. essa Uhum. divisão entre papéis, é que nas redes sociais não é possível você Não, mostrar todas as suas facetas, não, você mostra uma. E exatamente. as pessoas criam ali uma expectativa de que você é aquilo ali o tempo inteiro, É, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado, responsabilidade ao postar e sim, responsabilidade também ao seguir, né. sim, Perceber se aquilo que a pessoa fala, que você acabou de dizer, ela tá num papel ali, mas vamos ver se ela está coerente. isso. Porque no próprio gestual, né, na própria imagem, que a gente vai perguntar aqui, próxima pergunta sobre gestos. Então, no próprio gestual é possível a gente perceber se aquela imagem, aquele papel que ela representa ali na rede social, se está coerente com aquilo que ela é de verdade, É, com a E o essência mundo dela. digital, ele perfeito. ele vai muito longe, né. É, Às É, vezes a gente abre um story e tal, você não tem a percepção de quem está do outro lado te assistindo, não vai tem muito limites, longe, né, então você tem é ilimitado, exatamente. Então, você não tem. as essa pessoas acham que nos coerência conhecem. Eu encontro pessoas isso, na rua, elas é, me tratam como se fossem né, minhas amigas, às é, vezes não que isso seja ruim, tem os prós e os é, contras dessa situação, mas a pessoa ela tem total certeza de quem você é, É. é, Mas é né. interessante pensar que mesmo desempenhando vários papéis, a gente também está presente na nossa essência em todos eles. sim. Sim, Sim, Por isso que é tão por isso que tem que importante a ter a gente investigar conexão. E isso. preservar isso, né, Tem que ter um é, elo Andresa, de você conexão para não preservar virar a o sua personagem. essência, É, é você respirar aliviado, você não é. precisa parecer ser com nada, nem com ninguém. Exato, Você exato, tem que ser você. Agora, sendo você, você pode ser a sua melhor versão, exato. né, se vestindo melhor, se é isso. maquiando, se conhecendo para você, ser a sua melhor É. versão, E o né. É, autoconhecimento, ele é uma fonte muito poderosa de leveza, que é Sim. o que eu trago para tudo na minha vida, nos meus atendimentos, com as minhas relações, com as minhas conexões. Quanto mais você se conhece, mais leve fica. Então, às vezes a gente recebe um cliente e fala assim: "Nossa, é pesado para mim vestir isso de segunda a sexta, graças a Deus existe o final de semana". Mas por quê? Não ressignificou, não descobriu que tudo aquilo que ela vive de segunda a sexta é essência, é dela, faz parte dela, para tornar leve. Então, Exato. ressignificar essa transição também dos papéis, para que seja leve você transitar pelos papéis que você desempenha, com a sua imagem, com a sua postura, isso também muda tudo. E às vezes as pessoas quando vê a gente falando sobre isso, acham que isso tem a ver com você ter condição financeira, Hum, e não tem nada a ver. não. Hoje em dia você se conhecendo, né, e tem tantas ferramentas, né, Alessandra, Nossa, que muitas você, ferramentas. se conhecendo um pouquinho, você consegue, mudar e até melhorar, né, o que você tem, a sua imagem hoje, respeitando totalmente a sua essência, né. E hoje é muito Perfeito. acessível, né, tudo é muito Muito, acessível, gente, basta você se tudo. conhecer. Você se É, o conhecendo, ó conhecimento é o é, ponto principal, que eu muitas pessoas não querem investir em conhecimento. A gente falou sobre isso exato, ali antes de começar, antes de você chegar a ler. Estávamos falando sobre a questão do conhecimento. As pessoas têm muita dificuldade em pagar pelo conhecimento, Pelo mas muita serviço, né, facilidade o produto é pelo mais fácil, né, serviço. isso, É, porque o serviço é visto como, poxa, vai passar. Não, isso. aquilo transforma muitas vezes. A é, consultoria é isso, né? é E a pessoa preguiça, né, eu não, acho, mas às preguiça vezes ela de prefere comprar. raciocinar. É, Olha, comprei. É meu, tô vou levar. Esse blazer é meu. É meu, gente. Olha, ninguém tira. Nunca mais usei, não sei usar. E aí? é, É aquela felicidade, aquela solução momentânea, né? Aquele momento ela achou que ela precisava do blazer, ela comprou, ela ficou feliz, acabou. E é não, com o verdade. conhecimento você deslancha, você pode ir Você longe. expande, né. É, expande. Eu Perfeito. tenho uma colega de serviço que ela compra roupa no centro, e ela anda super bem Sim, vestida. E ela nunca estudou imagem, não tem nada a ver com imagem, não é fotógrafa, não é maquiadora, não é da área da beleza, e ela anda super arrumada. tem o dom. Ela tem um Tem o feeling, dom, né? ela tem o feeling de achar. E assim, as peças não parecem peças de centro, porque são peças realmente baratas daquelas lojas de banca, sabe, que tem bancada na rua. As roupas não parecem baratas, as roupas valorizam o tipo físico dela. E eu fico assim, é o Muito tipo legal. da pessoa que ela exerceu, às vezes até intuitivamente, o autoconhecimento, É, Sim, sim. e e por isso entendeu? outro lado, acontece. às vezes tem a pessoa que tem muita condição financeira e não consegue esse mesmo visual, né, porque É, não sabe comprar, não sabe, investir.
Então, assim, não tem nada a ver com o valor, né? Uma peça do centro, se você souber. Agora, a automaquiagem, por exemplo, eu sou péssima. Você vai me salvar Eu vou te esses ajudar. dias, né? Então, que bom que a gente tem o conhecimento, né? Que bom que a gente tem as ferramentas, né? Para consultar e para agregar isso na imagem, né? Eu sou o Muito exemplo bom. vivo disso, gente. Eu tive uma condição financeira, nunca foi ruim, mas o foco do meu pai desde a infância foi nos dar estudo, a mim e a minha irmã. Então, não tinha aquela coisa de comprar roupinha, brinquinho, fazer nada. Eu aprendi a fazer minha unha, sobrancelha, tudo, tudo. Eu comecei a terceirizar depois de mais velha, com a minha independência financeira. E é impressionante como eu sempre me destaquei com esse feeling. Depois, é claro, eu fiz as formações para trabalhar com isso, mas eu já tinha isso por natureza. E até hoje eu vou em muitos eventos aqui em Belo Horizonte mesmo. Quantas vezes eu tô, sei lá, com uma bolsa de uma loja de departamento que eu fiz uma curadoria legal, eu avaliei o tecido ou o material e a pessoa chega para mim, gente, que bolsa incrível, tá todo mundo grifada, menos eu. E aí eu olho e falo assim, é da marca tal. Aí a pessoa, o que tem aquele aspecto de espanto, como se isso não fosse possível. E eu falo, gente, eu sou a prova viva. As minhas clientes também, porque eu tenho clientes de tudo quanto é nível socioeconômico. E a ideia é essa, é você atender dentro da É. individualidade de cada um, né? E a motivação de cada um para buscar o autoconhecimento é muito individual também. Porque tem pessoas básicas que querem ficar básicas eternamente, elas se sentem felizes assim. Sim. Exato. E tem pessoas que você olha para a imagem e fala, você não pode, tá perfeito, tá impecável, tá igual você disse. Ela consegue, né? Ela tem o feeling, ela tem o dom, mas que elas querem mais. Então, o que movimenta a gente a buscar o conhecimento é o querer. A gente pode evoluir em qualquer seara de informação, sempre. Eu estou há 16 anos na moda e eu aprendo todos os dias. Todos os dias aprendo técnicas, novidades sobre a moda, sobre tendências, sobre comunicação, sobre neurociência, sobre comportamento. O tempo inteiro eu estou aprendendo dentro da minha seara de conhecimento. Então, imagina alguém que não é da área, se vai ter toda essa bagagem para poder colocar em prática. Mas a percepção dela de querer evoluir é que vai fazer ela se movimentar. Sim. Com Não é a imagem que certeza. ela tem. Não, e não é o financeiro também. Isso não é nada, é Não o é o querer. financeiro, não é a imagem que ela tem, é o querer de saber, eu posso ir além. Quantas vezes eu já tive, ou eu tive a oportunidade de maridos procurarem, Leonara, gostaria muito que minha mulher fizesse, vou dar para ela de Natal. Aí eu falei, ela sabe dessa ideia sua de ganhar uma estratégia de imagem de Natal? Não, ela não sabe. Eu falei, você já parou para pensar que ela pode se sentir ofendida? Ou que o processo dela pode não ter resultado nenhum, porque não foi um desejo dela. E olha, a Ana com certeza vai comprovar isso. A cliente que não está muito interessada, que apenas paga pelo serviço e não dedica ao que a gente instrui, ao que a gente fala, não tem resultado nenhum. Total. Né? Então, o Concordo querer, plenamente. ele é da pessoa. Não adianta eu falar, a Ana é a melhor estrategista de imagem de Minas Gerais. Ana, eu tô com um caso, não consigo resolver, eu vou te passar. Se a cliente Vai dar não na quer, mesma. pode estar comigo, pode estar com qualquer pessoa. Não é o profissional. Então, eu deixo isso muito claro quando eu começo uma consultoria. Eu falo com a cliente, olha, você sabe que o que eu vou te oferecer é 50%? Sim. Os outros 50% são seus? Olha, eu tô te dando as minhas 2 mãos, mas eu preciso das suas 2 grudadinhas nas minhas durante o processo. Porque se a gente solta uma da outra, eu posso fazer o meu melhor, a melhor técnica, dedicar mais horas do que eu dedico em qualquer processo. Se aquela pessoa não desejou aquela mudança, ela não vai Sabe que você está acontecer. falando do querer, me veio uma coisa aqui na cabeça, eu jamais imaginaria há uns 8 anos atrás de estar onde eu estou hoje como fotógrafa, né? Porque, como eu falei, trabalhei em banco, sou fonoaudióloga e tal. E quando eu comecei, eu custei a me intitular profissional, né? Porque a gente fica se protegendo naquela coisa de estudante, né? Quando eu falei, não, eu sou o profissional da fotografia, eu custei a ter ser reconhecida, inclusive dentro da minha casa. Meu marido achava que era fogo de palha, né? Então, assim, marcava família no Rio, aí vamos viajar e tal, não me perguntava se eu tinha agenda ou não, né? E as pessoas também, por eu ter começado já mais velha, né, e numa área totalmente diferente, e as pessoas achavam também que eu ia fazer de graça para todos os amigos e tal. Que era um hobby. Custaram a me enxergar como profissional. Mas eu quis isso, sabe? É o que você está falando. A pessoa tem que querer. Eu quis.
E a gente me consegue, né? formar, eu quis. Eu sou profissional, né? Eu Sim. estudei, e a fotografia não é só você estudar, manusear a câmera, principalmente com mulheres, né? E fotógrafo de mulheres. Eu estudo muito até hoje de psicologia feminina. É quase uma terapia. A mulher não me conhece, né? A minha É cliente não me verdade. conhece, me contacta ali e me conta um pouco da história dela. E ela fica completamente despida de tudo ali para eu fotografar, e na hora que eu mostro, ela fala: Nossa, sou eu. Adoro essa Eu reação. ouço É muito. bom. Essa aqui sou. Não, isso não sou eu. Eu falo: É você, né? Então, assim, a gente tem que querer muito realmente, né? Querer aprender, querer utilizar os recursos que a gente tem, querer mostrar para a pessoa que você é profissional e você está capacitada para aquilo. Você Sim. falou tudo. Querer é Não tudo, tem jeito, tem que gente. querer. Eu, quando eu É. fiz a transição de carreira como você, né, saí da odontologia, além da harmonização orofacial, eu estava no mestrado quando eu fiz a transição, e eu fiz especialização em portador de necessidade especial. E quando eu saí, todo mundo olhava para mim assim: "Ah, deve estar com dinheiro sobrando, né? Vai brincar de casinha agora, vai brincar de moda". Gente, estratégia de imagem, primeira coisa, não é sobre moda diretamente. As A pessoas acham que é até comunicação hoje, né? visual não É, quer dizer que eu estou falando sobre o universo fashion, né? Eu estou falando sobre o universo de comunicação de elementos, como a Ana disse, que pode ser muito simples, a pessoa pode ser muito básica, não tem nada de fashion e nada de tendência e nada de moda. Então, você provar o valor, né, dessa transição, eu sofri muito, mas eu quis. E eu quis com tanta vontade que eu larguei tudo. Eu larguei a clínica, eu larguei o mestrado, e todo mundo ficava: "Por que você não fica nos dois? Ai, meu Deus". Eu peguei pandemia também, no É. comecinho da minha carreira, e eu desisti, porque eu tinha dentro de mim que era o sonho da minha vida, e que foi difícil tomar coragem, e que ninguém poderia fazer por mim. Às vezes eu ficava: "Poxa, ninguém me ajuda", mas depois eu falava: "Gente, quem vai me ajudar? Sou eu não tenho ninguém da família na área de moda, confecção ou imagem". Então, foi sim, um desafio, mas é o querer. Então, o querer do autocuidado, é o querer da transformação, é o querer fazer um ensaio de posicionamento, é o querer aprender a maquiar. Então, tudo isso vai partir da gente, Sim. não tem outra história. ó, adorei. Uhum. Amei, Amei, amei muito. amei, foi muito rico. Poderíamos ficar aqui mais 1 hora. Nossa, mas passou muito Poderíamos, Passou rápido. nossa, O voando. podia que ficar aqui até anoitecer Passou Olha facilmente. só, voando. o que todo mundo fala quando vem cá, é assim: "Nó, na hora que eu tô esquentando, já tá Ai, tô Pois acabando". é, chateada. ué. Gente, tem tanto para compartilhar Muita ainda, coisa, né? né. De repente a gente faz aí a segunda temporada, que Eu essa topo. temporada terão 12 episódios, né, aí Que bacana. depois, faremos a segunda temporada, e na segunda Perfeito. temporada a gente pode ir aprofundando nos temas, né. Que Sim. Perfeito. legal. Obrigada, Ale, por Gratidão. reunir temas tão relevantes. Eu amei. Sim. Obrigada Agradeço também por também. proporcionar esse encontro maravilhoso com essas duas, É. que eu Foi um conhecia prazer. só no Instagram, e elas são mais lindas ainda Ai, você pessoalmente. Ah, fofa, Eu Mas só trago gente obrigada. fera, só gente fera que Nossa, vem pra você cá, só. realmente você Selecionado, inspira, ó. você tanto inspira quanto atrai, né, Ale? Você é sensacional. Muito Ai, obrigada. obrigada. Obrigada a vocês, viu. Obrigada a todas, acompanho o trabalho de Eu todas, que agradeço, e de coração. acho que mais tarde a gente vai se ver de novo, né. Mina Sim. Três. Com certeza.